não nos assentaremos à mesa até que ele chegue. Então mandou buscá-lo e o fez entrar. Ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o. E este mesmo. Assim tomou Samuel o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Amém? Glória a Deus. Feche os olhos. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nós colocamos em Tua presença mais uma vez, que o Teu Espírito Santo venha falar no nosso coração, que o Teu Espírito Santo venha nos ensinar, Senhor, a Tua palavra a cada dia. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Vamos se sentar, glorificando e exaltando o Senhor com as palmas. Aonde está o povo lamento? Aonde está que não vê nem o irmão? Aleluia! Glória a Deus. Esse povo barulhento está aqui. Aleluia! Glória a Deus. O povo tem que ser barulhento mesmo, glorificando o nome do Senhor Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia! Só não glorifica a Deus quem está morto, irmão. Aleluia! Quem tem vida, glorifica ao Senhor Jesus. Aleluia! Irmão, nós vamos hoje falar de Davi. Davi conhece a autoridade. Aleluia! Davi ganha o trono sem pagar o preço da rebelião. Glória a Jesus. Bom, nós estamos ministrando a nossa palavra falando sobre rebelião. Davi não teve uma rebelião que ele cometeu para chegar até o trono. A palavra do Senhor, quando nós lemos em 1 Samuel 16, nos narra falando de Samuel, que foi ungir um homem segundo o coração de Deus. Ele ainda não conhecia quem era este homem, porque Deus já havia rejeitado Saul. Deus já não queria Saul mais. Porque nós vemos assim aqui que o povo, quando foi para a terra de Canaã, viu o pessoal ali, todo mundo com um rei, né, com uma pessoa, e o povo agora queria um rei para que eles pudessem ter um rei, mas Deus não queria que eles tivessem um rei. É um Deus teocrático, né? Um Deus que ia governar, é um Deus que ia lidar com eles. Mas o povo pediu, o povo estava querendo um rei. Deus então permite, e Saul, no começo da sua carreira, quando foi buscar as jumentas do seu pai que havia se perdido, e já foi logo sendo rei, não é verdade? Então a Bíblia nos diz que logo Saul ele já cometeu uma rebelião contra Deus, não obedecendo ao Senhor. E por esses fatos todos que cometeu com Saul, né? Ele começou bem, ele chegou a profetizar junto com alguns profetas, Saul. Mas a Bíblia diz em Eclesiastes que é melhor o fim das coisas do que o começo dela. Aleluia! Nem todo começo é bom, nem todo começo é uma maravilha. Mas a Bíblia diz que o melhor é o fim das coisas, né? E aí a gente vai ver como é. Então Saul começou muito bem, mas no decorrer começou a desobediência a Deus. E Deus havia rejeitado Saul. Deus agora pega Samuel e fala com Samuel para ir até a casa de Jessé, ungir o rei. E quando Samuel vai, ele não sabe quem é ele, quem ia ser ungido como rei. A Bíblia nos relata que ele chega a falar com Jessé e apresenta os seus filhos, cada um lá dentro da casa, né? Sentado no sofá, assistindo aquela televisão, sem nada para fazer. E muitas vezes você encontra alguns filhos desse jeito dentro de casa, né? A mãe sai para trabalhar, o pai sai para trabalhar, e eles ficam lá sentados assistindo televisão.
Não é verdade, irmão? Fica de boa lá. Não faz nada, não lava uma vasilha, né? Não passa um pano na casa. De papuar. Assim Samuel chegou na casa de Jessé. E quando ele chega lá, os filhos estão lá, foi apresentando os filhos. Aí Samuel olha com os olhos, né? Porque nós, seres humanos, nós costumamos a tirar conclusões com os olhos, na verdade, porque a gente vai olhando para certamente isso aí é o rei que o Senhor escolheu. Da mesma forma a gente, você já reparou antigamente nos bancos, chegasse uma pessoa de terno lá e tudo, todo mundo achava que era que trabalhava no banco, na verdade. Essa pessoa que deve trabalhar no banco. Ia lá pedir uma informação, né? Oh, me ajuda aqui. Quantos golpes não foi dado nos bancos dessa maneira? Porque hoje você vê todo mundo nos bancos lá com colete, né? Confirmando que a camarada trabalha no banco. Então a gente gosta de ver pela aparência, e os olhos nossos enganam, não é verdade? É como se diz: ninguém pode julgar um livro pela capa, não é verdade? Porque a capa pode ser feia, mas o conteúdo que tem dentro desse livro pode ser uma coisa muito boa. Aleluia, glória a Deus. Então aqui nós temos que Samuel ficou olhando, certamente é esse. Deus falou com ele: não, veio aparecendo os filhos todos, não é esse. Aí Deus ainda vira e fala para Samuel: Samuel, você olha por fora e eu enxergo por dentro. Aleluia. Deus, ele enxerga o nosso coração por dentro, irmão. Glória a Jesus. Nós olhamos a face, né, por fora, a estrutura, a vestimenta, se está vestindo bem, se não está vestindo bem, nós tiramos as nossas próprias conclusões, mas Deus conhece o coração do homem. Aleluia, glória a Deus. Então aqui a Bíblia diz que Samuel falou: já acabaram os seus filhos? Não, ainda tem um que está trabalhando, o menorzinho da casa estava trabalhando enquanto os outros estavam dentro de casa. Aí o pai manda chamar ele, e a Bíblia ainda relata como era Davi. A Bíblia diz que ele era um ruivo, né? Pequeno, de baixa estatura, mas era belo, não era feio, né? Então, na faixa de Davi, dos 15 a 16 anos, cuidando das ovelhas do pai. Então Davi foi ungido como rei. E Davi, sendo ungido como rei, não subiu no coração dele de maltratar sua família. Ele poderia falar: agora eu não vou mais tomar conta de ovelha de pasto. Não, agora eu sou rei. Eu sou ungido rei. Agora eu não vou mexer com esse trabalho mais, porque esse trabalho era para quem não era menosprezado. Ninguém dava valor naquele trabalho de olhar a ovelha no campo. Ele: agora eu não quero isso mais. O que Davi fez? Foi ungido como rei, mas voltou a trabalhar e fazer o seu serviço. Em toda a sua caminhada, Davi, ele não entrou em atitude de rebelião. E toda atitude de rebelião é tudo aquilo que vai confrontar uma autoridade. Ele não confrontou seu pai, ele não confrontou sua mãe, ele obedeceu. Se nós pegarmos a Bíblia, que quando o seu pai Jessé fala com ele assim: ó, pega a carroça, leva queijo, leva farinha, porque o povo está na guerra. Ele poderia falar: não, eu não vou fazer isso porque agora eu sou rei, né? Ele não falou isso, ele foi fazer o serviço a qual o pai dele mandou. Então Davi, em momento algum, ele entrou em ato de rebelião, de desobediência, de confronto, né? Então a Bíblia nos ensina aqui que ele chegou até o trono sendo fiel ao Senhor. Sendo fiel ao Senhor. Davi, ele reinou por volta de 40 anos em Israel. 40 anos ele reinou. Em 1 Samuel 16, no versículo 7, está dizendo assim: ó, o Senhor, porém, disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, pois eu o rejeitei.
Senhor não vê como vê o homem. O homem olha para o que está diante dos seus olhos, mas o Senhor olha para o que está dentro do coração. Aleluia. Então Deus olha para o que está dentro do coração. Deus sondou o coração de Davi e sabia que ele o amava, apesar das suas imperfeições. Você acha que Deus não, quando Deus sabe, nos conhece, Deus sabe o que nós vamos fazer? Fizemos ontem, o que vamos fazer hoje, o que vamos fazer amanhã. Ele conhece. Você acha que Deus não sabia que Davi ia fazer coisa errada? Que Davi não ia adulterar? Que Davi não ia cometer assassinato? Mas as questões de Davi, por que Deus escolheu Davi como um homem segundo o seu coração? Por que Deus escolheu Davi? 2 Samuel capítulo 12, versículo 13, diz assim: então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor, e Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. O que Natã foi fazer a Davi? Falar de um homem que pegou uma ovelhinha, né? Matou aquela ovelhinha, e Davi deu uma resposta assim: Natã perguntou: o que nós devemos fazer com este homem? Davi logo perguntou: nós temos que pegar este homem, matar este homem, porque a única ovelhinha do homem, aquele homem roubou e tomou. E Davi deu uma resposta: nós temos que pegar este homem e matar este homem. Aí Natã aponta o pecado de Davi: este homem é você. Este homem é você. E quando Natã aponta o pecado de Davi, aí ele vem falando. Então disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado. O coração de Davi era um coração que está lá em Provérbios. Acho que eu vi em Provérbios 28, 13. Provérbios 28, 13. Glória a Deus. Toda a chave? Provérbios 28, 13. Glória a Deus. Olha o que está escrito em Provérbios 28, 13. Quem cobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Aleluia. O que Davi falou que peguei contra o Senhor? Ele não encobriu o seu pecado, ele confessou o seu pecado, ele falou do seu pecado. Aí Natã fala assim: Deus perdoou o seu pecado, então vai morrer. Mas ele estava cuidado aqui na palavra de Provérbios 28, 13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Aquele que não confessa a Deus, aquele que comete pecado e vai escondendo debaixo do tapete, vai escondendo, não vai prosperar. A vida dele não vai para frente, ele não anda, ele dá um passo aqui, dá 3 para trás, igual o caranguejo. A vida dele não vai mudar nunca. Mas está falando mais: o que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Aleluia. Me fala na Bíblia aí mais na frente aonde que Davi adulterou mais. Depois disso aqui, Davi não teve mais um caso de adultério. Depois disso que Davi confessou o pecado e deixou o pecado, a Bíblia não narra mais adultério de Davi. A Bíblia não fala mais de seu adultério. Aleluia. Glória a Deus. Mas quando se tornou rei, ele mesmo não se submeteu à autoridade de Deus. Saul não submeteu à autoridade de Deus, mas Davi submeteu à autoridade do Senhor. Glória a Deus. Aleluia.
Queridos, a palavra do Senhor fala da submissão a submissão é mais elevada do que as obras. A obediência a Deus é melhor, é mais alta do que você falar assim: ó, eu dou aos pobres, eu faço isso, faço aquilo, faço caridade. A submissão a Deus é elevada mais do que as obras. Porque a Bíblia fala o que? É melhor o que? Obedecer do que sacrificar, né? Se o homem quer servir a Deus, deve submeter a sua autoridade. A submissão é mais elevada do que a nossa obra. Mesmo que Davi colocasse todo o reino em ordem, sem estar sob a autoridade de Deus, isto de nada adiantaria. Ele ainda seria como Saul. Ele podia colocar o reino de Deus uma maravilha, não é verdade? Mas se ele não tivesse sobre a submissão a Deus, ele seria como Saul. Fazia o que queria, consultava feiticeiro, Saul. Então, para elevar mais do que a obra, é a submissão. Abra sua Bíblia em Mateus 26, versículo 14 e 16. Mateus 26. Glória a Jesus, aleluia. Santo é o Senhor. Quem está vivo aí? Dá glória a Deus, irmão. Aleluia. Todos acharam? Mateus 26, 14. Então um dos 12, chamado Judas Iscariote, foi ter com os principais dos sacerdotes e disse: que me dareis para que eu entregue a vós? E pagaram-lhe 30 moedas de prata. Desde então Judas buscava oportunidade para o entregar. Aleluia. As ofertas não podem cobrir a rebelião. Se Davi quisesse realizar a vontade e o plano de Deus, ele poderia ter matado Saul. Assim também poderia servir a Deus imediatamente. Mas Davi não ousou fazer. Ele esperou que Deus trabalhasse. Aleluia. O que aconteceu aqui? Judas fez o quê? Vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Traiu Jesus por 30 moedas de prata. E buscou ocasião para entregar Jesus. É um ato que as obras que ele fez, se ele tivesse obedecido a Deus, um fato, mas ele não obedeceu, já veio com rebelião, sob autoridade, não é verdade? Buscando algo para acabar com aquela autoridade que é Jesus, buscando algo para poder tirar do poder, tirar da frente, tirar da ocasião, porque ele diria o quê? Isso aí não é rei, não. Isso aí não é o nosso Salvador, não. Andava com Jesus, mas não estava vivendo com Jesus. Ele fazia as coisas que desagradavam a Deus. Vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Aqui nós temos uma situação: se Davi quisesse matar Saul, ele poderia ter matado ele imediatamente, a ser rei. Mas o que Davi fez? Esperou trabalhar de Deus. Aleluia. Irmãos, é melhor nós esperarmos o trabalhar de Deus do que nós agirmos a nossa própria mão. Aleluia. É melhor colocar a mão de Deus, esperar Deus agir, do que nós tomar a frente do carro, né, dos bois, e deixar querer fazer alguma coisa. É melhor deixar na mão de Deus. E muitas vezes as pessoas querem fazer alguma coisa, entrar primeiro na frente. Não, coloca na mão de Deus. Davi esperou que Deus trabalhasse a favor dele. Eu não sei o que você precisa, não sei o que você está buscando, mas coloca na mão de Deus, deixa Deus trabalhar, aleluia, deixa Deus fazer.
Esse negócio de querer dar um jeitinho, ajudar a Deus, Deus não precisa de ajuda. Aleluia. Quem precisa de ajuda é eu e você. Aleluia. Quem precisa da mão de Deus é eu e você. Deus não precisa de ajuda nenhuma. Porque se Deus quer fazer na nossa vida, nós estávamos conversando hoje com o diabo Cristiano, não é, Cristiano? Muitas das vezes as pessoas vêm querer servir a Deus em troca de alguma coisa, achando que Deus é um gênio da lâmpada mágica que você pede hoje, amanhã você já recebe, né? Isaac orou foi 20 anos, não é verdade? Para que sua mulher pudesse ter filho. Aí a pessoa ora 2 dias e fala assim: meu Deus, você está demorando em dar minha bênção? Pelo amor de Deus, está pensando que Deus é o quê? Deus só vai nos abençoar enquanto nós estivermos preparados por Ele. Aleluia! Porque se Deus me der uma bênção agora, e essa bênção for grande, meu coração não está preparado para receber essa bênção, eu vou afastar de Deus. Tem coisas que Deus não deixa a gente receber porque Ele sabe que vai afastar dele. Tem coisas que Deus não permite acontecer na nossa vida porque nós não estamos preparados espiritualmente para receber. Aleluia! Aí a pessoa fala: eu não recebi até hoje. Mas como é que está a sua vida com Deus, irmão? Como é que está a sua comunhão com Deus? Né? Tem vida no altar de Deus? Tem comunhão com Deus? Aí eu quero receber, mas eu não tenho comunhão com Deus, não tenho compromisso com Deus. Aí eu quero receber. Deus não é inimigo. Deus conhece a intenção do nosso coração. Deus sabe a nossa vida todinha. Não é verdade? Nós pegamos aquela passagem dos 10 leprosos que nós estávamos comentando. 9 corações ali não estavam preparados para ser curados. 9 corações. Deus curou 10, não é verdade? Somente um voltou para agradecer. Porque os outros 9 não estavam preparados, só queria a bênção, só queria receber a vitória. Eu só quero receber a minha promessa. É igual o filho pródigo: me dá a minha bênção, eu vou embora. Não está preparado. E muitas vezes as pessoas não estão preparadas para aquilo, fazem igual o filho pródigo: recebe o que tem, vira as costas e vou embora, vou gastar tudo que eu tenho. Aí vive uma vida de miséria, comer lavagem de corpo, vive uma vida derrotada, vive uma vida perdida. Mas lembrou: vou voltar para o Pai. Mas o Pai está sempre de braço aberto. Tem coisas que Deus deixa permitir na vida da pessoa para ela voltar para os pés de Jesus, para que ela possa ser curada e tratada por Ele. Aleluia! Glória a Deus! Que ela possa ser tratada por Deus. Porque não adianta a gente querer, mas se você não está tratado, se você não está preparado para receber o que Deus tem para você. Então é muito importante que nós devemos elevar a submissão mais do que as obras, porque obedecer, nós vamos ter mais bênção na nossa vida do que fazer de qualquer jeito. E a Bíblia diz: maldito o que faz a obra de Deus relaxadamente. Aí eu estou fazendo para Deus, mas faz de qualquer jeito, de qualquer maneira. E aí? Aí eu falo assim: eu estou agradando a Deus, Deus só está me desagradando. Deus está olhando a atitude e ele fala: isso só está me desagradando. Porque para fazer para Deus tem que fazer com excelência. Aleluia! A obra de Deus é algo sério, né? A obediência a Deus é algo sério. Quando nós determinamos fazer algo para Deus, Deus, eu vou te servir, eu quero ser usado pelo Senhor. E querer ser usado por Deus, você tem que passar por alguns testes que Deus nos dá, não é verdade? Porque você quer ser usado por Deus, você vai passar no fogo, como o ouro é provado no fogo.
Porque Deus não vai usar ninguém de qualquer maneira, de qualquer jeito. Deus vai nos colocar em cada situação para ver se você realmente está preparado. Pode acontecer situações na nossa vida e a pessoa fala, o diabo se levantou. Talvez não é nem o diabo, é Deus. Tem mentido para ver como você vai reagir. Tem situações que Deus permite na nossa vida para ver se a gente vai realmente confirmar que foi eu que servi. Né? Isaías falou, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Passou cada um, né? Teve que profetizar pelado. Foi cortado ao meio. E aí? Mas uma coisa é certa, quando você serve ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, pode esperar. Deus, Ele abre sempre uma porta para nos abençoar. Aleluia. Deus, Ele está sempre olhando para a minha vida, para a sua vida. Ele está cuidando de mim e de você no mínimo detalhe. Aleluia. Deus, Ele cuida. Mas aquele que quer fazer para Deus de qualquer jeito, de qualquer maneira, irmão, Deus só observa, né? Deus só está olhando. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Salmo 27, 14. Vamos ler três salmos aqui. Salmos 27, 14. Glória a Jesus, aleluia. Santo Deus de Israel. 27, 14. Glória a Jesus, aleluia. Acharam? Está escrito: espera no Senhor, ser forte, anima-te, espera no Senhor, meu irmão, aleluia. Salmo 37, versículo 34. Salmo 37, versículo 34. Glória a Jesus, aleluia. Espera no Senhor e guarda o seu caminho, Ele te exaltará para herdares a terra. Aleluia. Tu verás quando os ímpios forem exterminados. Olha, espera no Senhor e guarda o seu caminho, Ele te exaltará para herdares a terra. Tu verás quando os ímpios forem exterminados. Espera no Senhor. Salmo de número 25, 3. Volta um pouquinho aí, 25, versículo 3. Glória a Jesus. Aleluia. Toma posse dessas promessas de Deus na sua vida. Na verdade, não serão envergonhados os que esperam em ti, mas envergonhados ficarão os que procedem traiçoeiramente sem causa. Aleluia. Olha o que a Bíblia está dizendo, meu irmão. Na verdade, não serão envergonhados os que esperam em ti. Aleluia. Quem está esperando no Senhor? Glória a Deus. A Bíblia está dizendo para mim e para você: você não será envergonhado. Aleluia. Glória a Deus. Você não será envergonhado, irmão, porque Deus, Ele vai entrar em providência, Deus vai agir. Glória a Jesus. Você não será envergonhado. Então, o que Davi fez? Ele esperou que Deus trabalhasse ao seu favor. Espera. Vai lá no Salmo 40, mas não pula no 70 não. Salmo 40. Glória a Deus. Davi fez o que? Ele esperou que Deus trabalhasse ao seu favor. Então, olha, esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Glória a Deus. Tirou-me de um largo horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Aleluia. Irmão, espera com paciência no Senhor. Aleluia.
aleluia. Não passa o carro na frente dos bois, não, meu irmão. Espera com paciência no Senhor. Espera com paciência, faz igual Davi. O que aconteceu? Davi era alguém que conhecia a autoridade de Deus em seu coração. Ele foi perseguido por Saul muitas vezes, todavia ainda se submetia à autoridade de Deus. Ele considerava Saul como o Senhor, ao ungido de Jeová. Isso nos fala algo importante. Submeter-se à autoridade não é submeter-se a uma pessoa, é submeter-se à unção sobre a pessoa, a unção que estava sobre ele quando Deus o estabeleceu como autoridade. Aleluia! Quer dizer, você obedecer à autoridade não é que você está sobre aquela pessoa, mas a unção que Deus colocou sobre aquela pessoa. Davi reconhecia isso, porque Davi dizia: Saul é ungido de Deus. E a Bíblia fala que não toquei nos meus ungidos. Então Davi sabia disso, que ele é ungido de Deus. Deus ungiu. E aí? Davi reconhecia a autoridade de Saul ainda, mesmo Saul perseguindo ele, mesmo Saul querendo matar ele, mesmo Saul querendo cortar a cabeça dele fora. Mas Davi, ele reconhecia a autoridade de Deus. Quantas pessoas estão aí fora, quantas pessoas dentro de igrejas que não reconhecem a autoridade? Não reconhecem. Quantas pessoas que não aprendem a isso, a submissão, não a pessoa, mas a unção que Deus colocou sobre a vida daquela pessoa. Então nós temos que ver o que Davi respeitava aqui era o quê? A submissão de Saul, porque era ungido do Senhor. Ungido do Senhor. Então ele respeitava isso. Davi sabia da unção de Saul, reconhecia que Saul era ungido de Deus, portanto ele podia somente procurar fugir. Não poderia estender a mão para ferir Saul. Saul foi desobediente à ordem de Deus. Ele foi rejeitado por Deus. Mas isso era algo entre Saul e Deus. Se uma autoridade desobedece a Deus, isso é entre ele e Deus. Somente entre ele e Deus. Davi sabia disso, mas Davi sabia que ele era ungido de Deus. E Davi não tocou, não fez nada com Saul por causa disso, reconhecendo a autoridade de Deus sobre a vida de Saul. Ele foi rejeitado por Deus, mas isso era algo entre Saul e Deus. Quanto a Davi, ele submeteu-se ao ungido de Deus. Essa era a responsabilidade de Davi diante de Deus. Então a minha e sua responsabilidade diante de Deus é a submissão. A minha e sua responsabilidade. Queremos ter uma vida abençoada? Sejamos submissos. Façamos tudo porque Deus deixou. A Bíblia não fala em Romanos 13 que toda autoridade foi constituída por Deus. Aí nós vamos ver lá fora policiais, prefeitos, políticos. Tudo é constituído por Deus. Se nós desrespeitarmos, vai desrespeitar a polícia lá fora. Tem gente que vem para a igreja de qualquer jeito, né? Tem uns que vem de bermuda, com boné, na presença de Deus. Vai no juiz lá desse jeito, de bermuda e de boné. Não vai, entra lá para você ver. Porque é uma autoridade também. Não entra lá desse jeito, você não entra de jeito para você sair de lá preso. Vou desagar a autoridade. Desrespeito a autoridade. Ninguém faz isso. Quando fala que vai um juiz, aquele que era leão, vira gatinho. Não é verdade?
Aquele que é bravo, vira gatinho diante dos dedos. Aquele que briga lá fora, que quer cortar a arma na sua cabeça, falar mal, você gritar diante da autoridade, não senhor, sim senhora. Por quê? Porque ele sabe que é uma autoridade. E nós, dentro da igreja, nós temos que reconhecer a autoridade que é constituída por Deus. E muitos não reconhecem. Muitos não dão valor. Muitos falam assim, eu não preciso de homem, eu não preciso de nada. É entre eu e Deus. Esquece que a palavra de Deus fala que será submetido a todas as autoridades. Né? Esqueceu aquele negócio de como é que fala? Cobertura espiritual. Esqueceu disso tudo. Não vive mais dentro da palavra de Deus como deveria viver. Não vive dentro da palavra de Deus como deveria viver. E não anda como está dentro da palavra de Deus como deveria andar. Fala assim, de qualquer jeito, de qualquer maneira. É entre Deus e eu. É aquela conversinha, né? Eu já falei com Deus, né? Eu já conversei com Deus. Tem muita gente enganada. Muita gente que está saindo fora dos parâmetros bíblicos de quando nós aprendemos o que é a autoridade. Antigamente as pessoas respeitavam, né? Hoje não. Hoje eu faço do jeito que eu quero, da maneira que eu quero. Aí espera que o versículo, o véu foi rasgado. Eu tenho livre acesso. E aí? Você tem livre acesso. Mas tem questões dentro da Bíblia que você não pode passar por cima da autoridade. Tem gente que passa, tem gente que faz. Tem gente que fala assim, eu já orei a Deus e Deus falou comigo que é isso mesmo para fazer dessa forma. Tanta coisa que você ouve lá fora. Eu já orei a Deus e senti paz no coração. Diminuiu tudo. Olha as coisas. De não cear, de não fazer isso, não fazer aquilo. Tem gente que é assim. Aí você fica olhando. Que atitude que essa pessoa tem diante da autoridade de Deus? Tanto faz, tanto fez. E a Bíblia não nos ensina dessa maneira. Amém? Glória a Deus. Davi sustentou a autoridade de Deus de maneira absoluta. Davi não recuou, não. Ele sustentou. Desde o começo, quando ele fez, ele sustentou a autoridade de Deus. Ele não recuou. Deus quer que sua autoridade seja sustentada de maneira absoluta. Ele tem de restaurar essa questão. Ele olhe de novo para 1 Samuel capítulo 26. Uma coisa similar aconteceu no deserto de Sim. Uma segunda tentação veio. Saul adormeceu e Davi veio a um lugar aonde dormia. Abisai quis matar Saul, mas Davi o proibiu. Ele jurou e disse: quem haverá que estenda a mão contra o ungido do Senhor e fique inocente? Aconteceu um episódio, o segundo episódio que vamos ouvir. Tem vezes, igual eu falo, tem pessoas que acham que é Deus que está fazendo, mas não é. Daí Davi teve uma oportunidade de matar Saul. Saul estava dormindo. Aí o seu servo lá, que andava com ele, Abisai, queria matar Saul. Vamos aproveitar que ele está dormindo, vamos matar ele. Fincar a lança dele. Aí Davi sustentou a autoridade de Deus. Aí Davi fala, Davi proibiu. Ele jurou e disse: quem haverá que estenda a mão contra o ungido do Senhor e fique inocente? Quem estender a mão contra o ungido do Senhor se torna culpado. Não fique inocente, não. Davi falou que não fique inocente de maneira nenhuma, se torna culpado do ato que
Então Davi nos ensina mais uma coisa: quem é ungido de Deus, quem vai tratar com o ungido de Deus é Deus. Não é verdade? Quem é que vai tratar com o ungido de Deus é Deus. Davi esperou que Deus trabalhasse a seu favor, e aconteceu que Deus trabalhou a favor de Davi. Deus trabalha a nosso favor. Vamos abrir a Bíblia no Salmo 105, versículo 15. Salmo de 105, versículo de número 15. Glória a Jesus. Salmo 105, versículo 15. Olha o que a Bíblia está dizendo. Davi sustentou isso até o final. Não toqueis nos meus ungidos, não maltrateis os meus profetas. É Deus que está falando. Não toca, não maltrata, porque quem vai resolver com ele é Deus. Foi Deus que ungiu, foi Deus que colocou, é Deus que vai tratar, é Deus que vai fazer. Então nós não precisamos ferir, não precisamos maltratar, não precisamos ir contra, porque a Bíblia vai dizer: não toqueis, não toqueis. Não é verdade? E quando estão tocando no ungido do Senhor? Quando estão maltratando, falando mal, falando tanta coisa, julgando. A Bíblia diz: não julgueis. É verdade? Mateus capítulo 7 fala: não julgueis. Da mesma maneira que você julga, você será julgado. Então nós vemos que a palavra de Deus, se a gente for levar a palavra de Deus, e nós temos que levar corretamente ao pé da letra, né? Observar a palavra de Deus, nós vamos viver uma vida bem muito mais melhor. Vamos ter uma vida muito mais tranquila e abençoada por Deus, né? Não toqueis nos meus ungidos, não maltrateis os meus profetas. É o que a Bíblia nos ensina. Glória a Deus. Então, finalizando, irmãos. Glória a Jesus. De novo, esse propício é isso mesmo. Glória a Deus. Glória a Deus. Gênesis 26, versículo 11. Gênesis 26, versículo 11. Cara, glória a Deus. Assim, Abimeleque ordenou a todo o povo, dizendo: qualquer que tocar este homem ou em sua mulher, certamente morrerá. Certamente morrerá. Quem era? Isaac e sua esposa Rebeca. Aconteceu o episódio com eles, igual aconteceu com Abraão, né? Teve que mentir ali, contar uma coisa, porque eu fui pesquisar sobre Abraão e a sua esposa Sara. Na verdade, eles eram parentes. Na verdade, se a gente for olhar a palavra, ele não teria mentido, não. Ele não mentiu. De dizer que era parente dele, alguma coisa, que ele falou que não era sua esposa, porque Sara era prima de Abraão, né? Ele escondeu que era sua esposa, mas na verdade Sara era prima de Abraão. Por isso a gente vai pesquisando na Bíblia olhando. Agora, Isaac e Rebeca, eu não posso dizer porque se eram parentes, porque foi buscar da parentela, né,
de Abraão, poderia ser algum parente dele também, né? E ele fez a questão da mesma coisa, porque ela era bonita, e ele ficou com medo de matar ele por causa dela. E falou: não, ela não é minha esposa. Aí aconteceu algo lá, que eles ficaram sabendo, e disse a Ameleque: que isso que nos fizeste, facilmente se teria deitado alguém deste povo com a tua mulher, e tu terias trazido culpa sobre nós. O povo era tão temente a Deus, né? Porque ele falou: será que alguém estivesse deitado com sua esposa por causa disso que você falou? A maldição vinha sobre nós. Que isso que você fez, né? Mas o temor, o medo chegou nele de morrer, né? Vamos falar que isso é parente, alguma coisa que tá, não dá problema. Mas na hora que eles descobriram que ela era a esposa de Isaac, ele veio dizendo: o que é isso que você fez? Se alguém tivesse deitado com ela aqui, a maldição que você tinha trazido para nós, e aí? Mas aí ele falou: se alguém tocar neste homem, nessa mulher, morrerá. Da mesma forma que ele tocar no ungido do Senhor, né? Talvez não vai morrer uma morte física, mas uma morte espiritual. Aí não sabe por que está acontecendo tanta coisa na vida, não sabe por que está tudo dando errado. O que é tocar no ungido do Senhor? É chegar lá e bater? Não. Falar mal, né, irmã? Injuriar para aquele homem ali, julgar. É tocar, mano. Isso é tocar. Aí alguém espiritual começa a ficar dando tudo errado, não tem nada certo. Aí a pessoa vai perguntar: o que eu fiz? Né? Então, hoje nós aprendemos que nós não podemos falar de ninguém. Não é verdade? Nós não podemos falar: porque fulano ali é assim, assim, assado. Né? Porque se você não sabe, não conhece, não fala. Porque aquele que sabe vai afastar, não é verdade? Vai sair de perto. A Bíblia fala o quê? Que pelo fruto nós vamos conhecer a árvore. Se aquela árvore dá um fruto bom, né? Se o fruto é bom para viver. Nós vamos conhecer uma pessoa pelo fruto que ela está dando. Aleluia? Então é isso que Deus tem para nós sentir de novo. Não aprendemos aqui que nós não podemos tocar no ungido de Deus. Não podemos chegar e falar. Se alguém chegar e falar: fulano é assim, amém, irmão? Vamos mudar de conversa, né? Vamos trocar de assunto, vamos deixar isso para lá, porque nós somos falhos. Porque quantos de nós já não fez isso? Eu não vou mentir aqui, já falei mal dos outros, né? Quem nunca falou mal dos outros? Quem nunca julgou pela aparência? Todo mundo já fez, errou, pecou, né? Mas nós aprendemos que não podemos fazer. Depois que a gente conhece Jesus e conhece a palavra, a Bíblia vai nos ensinando como nós devemos fazer. Agora, se nós somos retos diante de Deus e respeitamos a autoridade, né, ungida do Senhor, as bênçãos vêm sobre a nossa vida. Aleluia! Glória a Deus! As bênçãos vêm, não tem como não vir, meu irmão, porque Deus sabe de você, como você é. Deus dá testemunho, irmão. Eu me lembrei que nós falamos de Jó. Deus deu testemunho de Jó, meu irmão, homem íntegro, correto, desviado do mal. É um ponto de Deus falar de uma pessoa verdadeira. Tem visto o meu servo Jó, homem íntegro, reto e desvio do mal. Qualidades para estar na presença de Deus, né? É uma qualidade que o crente tem que ter: íntegro, reto e desvio do mal. Nós que servimos a Deus, o nosso andar é esse, para que Deus venha dar testemunho de mim, testemunho de você. Aleluia? Essas qualidades me chamam a atenção de Deus. Homem íntegro, reto e desvio do mal.
Essas qualidades chamam a atenção de Deus, porque Deus deu o testemunho de Jó. Tem visto o meu servo Jó, homem íntegro, reto e desvia do mal. Glória a Deus, aleluia. Essa tem que ser a sua qualidade, meu irmão. Glória a Deus. O que nós aprendemos aqui é que nós devemos ser reto, íntegro diante de Deus e afastar do mal. Vê o mal ali, ó, sai fora. Desvia desse mal, passa por outro caminho, dá a volta, sai de perto. Porque a palavra de Deus nos ensina assim: desviar do mal. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. A igreja, vamos finalizar. A igreja é um órgão de submissão. Nela não há necessidade de se temer os fracos, há somente a necessidade de se temer os rebeldes. Dá para você? Devemos submeter-nos de coração à autoridade de Deus. Somente então a igreja será abençoada. O caminho a seguir depende de nós. Estamos aqui para gastar nossos dias de maneira sensata. Aleluia. Você quer ver a igreja ser abençoada? Igreja que eu falo não é essas paredes não. Igreja, essa assembleia, quando nós estamos reunidos aqui, nós tornamos a igreja de Deus. Aleluia. Quando nós reunimos, nós somos a igreja e de Jesus é o cabeça. Eu estava vendo o pastor falar, isso é sério, eu sozinho não sou igreja. Não, sou um servo de Deus, mas sozinho não sou igreja. Mas quando aqui está reunido, somos igreja de Cristo. E quando a igreja está reunida, acontece milagres. Não só proposta. E muitas vezes a igreja está reunida, mas não tem proposta aqui, ou tem proposta ali, ou tem proposta. E aí? Não dá certo. O propósito da igreja é o quê? Adorar a Deus, glorificar a Deus, buscar o Senhor. Eu não vim aqui para receber, eu não vim aqui para pedir, mas só que a intenção da igreja, quando está reunida adorando a Deus, é que você não precisa pedir, é que você não precisa falar. Deus conhece a sua necessidade através da sua adoração e vai entrar em providência. Aleluia. Glória a Deus. É porque nós chegamos e prostramos e falamos com Deus: Deus, eu tenho isso, a necessidade, tenho isso, mas um pouquinho para te adorar. O propósito é a adoração. O propósito é a adoração a Deus. Aí Deus vai entrar no meu favor, no seu favor. Deus vai entrar. Enquanto nós não entendermos que quando reunimos aqui é para adorar, e no meio da adoração Jesus ele vem e começa a fazer milagres, é essa forma. Quando a igreja está orando, Deus ele movimenta a favor da igreja. Se nós pegarmos a oração da igreja que estava orando para Pedro, quando Pedro estava preso na prisão, Deus fez o quê? Enviou um anjo lá e tirou Pedro da prisão. Deus faz a obra. Mas a igreja em adoração a Deus. Quando a igreja está em adoração, aí está falando aqui: não devemos temer os fracos. Sabe o que eu e você tem que temer? Aqueles que são rebeldes, né? Aquele que você fala, se está achando que não é nada, eles são rebeldes, não dá ouvido, não obedece, são rebeldes. Esses aí que nós devemos temer, porque rebelião não agrada a Deus. Rebelião não traz paz no meio da igreja, traz divisão. E a igreja não foi feita para ser dividida, a igreja foi feita em união. Aleluia. Glória a Deus. É por isso que está falando que não teme os fracos, mas temei aquele que é rebelde, que se opõe a tudo, que questiona tudo, não fica junto com a igreja, questiona,
não, eu não aceito isso mesmo. Vai. Como vai fazer desse jeito? Jesus disse que a casa dividida ela não vai subsistir, não é verdade? A casa dividida ela não cresce, ela divide a casa. Então está dizendo para nós temer os rebeldes. Aí vem assim falando, ó, devemos submeter-nos de coração à autoridade de Deus, seguir a autoridade de Deus. Somente então a igreja será abençoada. O caminho a seguir depende de nós. Estamos aqui para gastar nossos dias de maneira sensata, inteligente, diante da presença de Deus. Glória a Deus. Vamos finalizar minha lei em Romanos capítulo 12. Glória a Jesus. Romanos capítulo 12. Não se oponha às autoridades, irmãos. Não se oponha. Vai trazer um fardo pesado. Romanos capítulo 12. Glória a Jesus. Todos acharam? Glória a Deus. A glória ficou mais fraca. Aleluia. Nós temos que falar do mistério agora, da glória a Deus, aleluia, pular, glória a Jesus, Santo Deus de Israel. Romanos 12 fala assim: portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformei com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Glória a Deus. Pois pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Glória a Jesus. Então, está pedindo para nós não conformar com este mundo, irmão. A igreja não pode conformar com rebelião, a igreja não pode conformar com divisão, a igreja não pode conformar com atos de pecado, porque isso é coisa do mundo. E a Bíblia está dizendo: não conformei com este mundo, mas transformai-vos no poder da renovação do vosso entendimento. Quantos não têm entendimento da palavra de Deus, estão aí, ó, batendo cabeça igual lagartixa? Aí chega um profeta para ele, os profetas que estão aparecendo aí, e dão uma profetada nele e ele vai embora aquilo. Aí depois aquilo está causando a mal digestão dele, aí começa a encher de gases, a barriga cresce e está passando mal. Aí não sabe por quê, né? Porque comeu qualquer comida, mas a comida que Deus tem para nós é a palavra de Deus, o pão vivo que desceu do céu. Aleluia! É o pão vivo que desceu do céu. Glória a Deus. A palavra de Deus fala assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quantos não estão aqui perdendo de conhecer a verdade de Deus? Quantos acham que sabem da verdade? Não sabem. Muitos estão batendo cabeça, perecendo aí, porque não quer ser submisso às autoridades, não quer ser submisso ao que Deus deixou na igreja desde a morte de Cristo Jesus. Aleluia. Desde quando Cristo morreu naquela cruz do Calvário. Aí começou a igreja de Atos dos Apóstolos, né? E quem era? Estava na frente da igreja? Pedro. Todos eram submissos a Pedro. E aí? Hoje quem tem um ato de submissão não é ato de escravidão, então você não é escravo. Não quer dizer que você é escravo. Você tem que fazer, e cada um tem uma coisa. Ato de submissão é um ato conforme está na palavra de Deus. Aleluia. Não quer dizer que o pastor vai falar com você: faça isso aqui fora da palavra de Deus, que você tem que fazer. Não faça. Se não está na palavra de Deus, não faça.
porque enganação é mentira. Mas se você fazer o que está dentro da palavra de Deus, a nossa vida é abençoada. O que é de profeta enganador que está tendo por aí, tanta coisa que está acontecendo no Evangelho, e o povo está perecendo porque não conhece a palavra de Deus, está vivendo uma vida de, como se diz, uma Maria vai casou, não é verdade? Ah, eu vou para ali, o fogo está caindo ali, um fogo estranho. Está caindo um fogo estranho ali. Acha que é fogo do céu. Aí é outra coisa. Você abre a internet e vê tanto absurdo jogando bola dentro da igreja. A unção está na bola. É outro que tem apareceu um profeta lá na África, lá, que ele dá uns kung fu lá, diz que a unção está nos pés. E ó, assim de gente, cheio de gente, sendo enganado, que não conhece a palavra de Deus. Outros sendo levados, mulheres sendo levadas a pastores dentro da igreja. O pastor pegar o óleo e ungir lá nas partes íntimas da mulher dentro da igreja. E achando que aquilo ali é algo de Deus. Não, tanta coisa que está acontecendo neste mundo e o povo está perecendo. Porque realmente quem pega vivamente a palavra de Deus é desse jeito. Ó. Mas faz um culto de uma a uma, você vê. Fulano vai vir aqui e vai revelar a identidade de todo mundo. Ó, não cabe ninguém de Deus. E aí? Essas pessoas têm que conseguir. Porque é a palavra que cura, é a palavra que transforma, a palavra que salva. Aleluia. Isso aqui é um passaporte para nós morar no céu. Aleluia. É a palavra de Deus. Se nós não olhar a palavra de Deus e viver a palavra de Deus, vamos ser levados como um vento de doutrina de fora. Porque a Bíblia fala que virão nos últimos dias pessoas que vão dizer que é Jesus, é o Cristo, que vão enganar Deus escolhido. Que vai enganar Deus escolhido com sinais e maravilhas que vai acontecer. E quando você vê essas coisas muito acontecendo, duvide. Ora a Deus e quer Deus e ser o Senhor, porque Deus não vai nos deixar falar. Tem igrejas aí que está transformando até água em vinho. E o povo caindo. E o povo levando, comendo esses negócios. Tem que é de enganação que está tendo. Balada gospel dentro de igreja. É não sei o que dentro de igreja. É para atrair luz, pisca-pisca, igual de boate, para atrair jovem, para atrair o mundo lá fora. Jesus não precisou disso. Jesus só falou assim: ide com todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Aleluia. Eu que creio e for batizado será salvo. Vamos viver a palavra de Deus raiz, a palavra de Deus que cura, porque a palavra de Deus ela vem contra a minha vida, sabe fazer o quê? Mexer na ferida, descascar a ferida que ainda não está sarada e colocar o óleo em cima para que possa curar. Aleluia. Muita gente não quer ouvir a verdade da palavra de Deus, porque nós estamos falando aqui, nós entramos em algumas questões da Bíblia de falar de rebelião, falar de submissão, autoridade. Nenhuma igreja que você for vai estar falando isso, não vai, pastor? Nenhuma igreja que você for vai falar para você viver a palavra de Deus, vai falar para você, Deus quer o melhor para você, Deus quer uma vida abençoada para você, Deus quer isso para você. Não que Deus não queira, mas Deus quer que obedeça a palavra dele. Pode ir em qualquer igreja que você for aí, que está assim, ó. É falando sobre o seu casamento, que Deus vai entrar em providência, que Deus vai fazer isso. Mas se você estiver firmado na palavra de Deus, meu irmão, tudo que tiver de errado na sua vida, na sua casa, Deus vai fazer uma transformação. Aleluia. Deus vai fazer a obra. Glória a Deus. E nós não vamos parar de falar a verdade. Dou para quem doer, quem tiver errado,
inserte na presença de Deus. Aleluia. Sabe por quê? Porque se eu falar para você, você pode continuar do jeito que você está, eu e você vai para o inferno. Vamos. Eu e você vai, eu estou ensinando errado. Mas se nós queremos uma vida regrada na graça de Deus, palavra de Deus. Davi falou: guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Aleluia. Então guarda a palavra de Deus no teu coração, para não pecar contra Deus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Você pode dar um último palmas para Jesus? Glória a Jesus. Aleluia. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Vamos agradecer a Deus. Eu ainda estou indo no final, mas já passou da hora um pouco, 10 minutos. Então nós vamos adorar orando a Deus. Aleluia. Amém, meus irmãos? Amém. Aprendemos hoje que sustentar a autoridade de Deus até o final. Aleluia. Não